Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: tá duvidando de Jesus? E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, 29, o versículo até o 31. Dizem assim: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Salva-me, Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? 4 de março de 2026, grande Deus, quero te agradecer por esse momento. E é no nome de Jesus que aqui estou e peço oração por todas essas pessoas que estão me ouvindo. Abençoe a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei para a palavra do dia esse tema dizendo: tá duvidando de Jesus? É uma pergunta aí. Escolhi como tema base, a nossa leitura base mesmo aqui, bíblica, esse evento clássico onde Jesus, de uma forma poderosa, milagrosa como ele é, Deus, andou sobre as águas. Não é sob é por baixo. Aí a gente, não é andar, a gente nada, né? É corpo humano. Mas Jesus andou sobre as águas, por cima, desafiando toda a lei natural, né? Todo aquele compreendimento, aquela compreensão humana. E a gente observa que Pedro, como Pedro era sempre aquele que tomava a iniciativa, na nossa linguagem aqui é foito, e ele pediu para ir ter com Jesus. Ele disse: não, vem, pode vir. E começou a caminhar. Pedro teve esse privilégio. Pedro não foi mágico, ilusionista, palavra meio complicada para a minha língua pronunciar, que muitos existem por aí para fazer essa ilusão de ótica aí, dizem que estão andando sobre as águas. Mas Pedro foi um ser humano que, como Jesus, ele estava olhando ali para Jesus, aí Jesus permitiu que ele andasse, teve esse privilégio. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus, é uma metáfora também que a gente pode tomar como lição. Quando a gente deixa de olhar para Jesus, olhando para as lutas, a gente começa a ter a nossa fé enfraquecida. Aí vem a dúvida: será que eu posso? Será que eu continuo andando sobre as águas? Por isso o tema: tá duvidando de Jesus? E hoje, agora há pouco, quando eu acordei, agora são 4 horas que eu estou fazendo essa gravação de 34 minutos da madrugada, e eu sempre vou para o trabalho de bike, de bicicleta. Aí, infelizmente, mais uma vez, aconteceu de o pneu estar completamente furado, baixo, para mim está furado, eu fui dormir cheio. E aqui as coisas só abrem lá para as 9 horas. E eu já estou vendo que vou ter dificuldade. Mas debaixo do sangue de Jesus, nós não vamos deixar de transmitir a palavra de Deus por isso, tá? Bom, então seguindo aqui, desculpa essa observaçãozinha aqui que eu fiz. Quando a gente começa a olhar para as lutas e duvidando do poder de Deus, a gente vê a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, nos dando lições de que a gente não deve duvidar do seu poder. Inclusive, o Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 9, versículo 23 e 24, a gente vê aquele episódio onde um homem chega para Jesus e diz: Senhor, eu creio. Depois que ele duvidou, né? Aí ele diz: ajuda a minha incredulidade. Em outras palavras, Senhor, me ajuda a que a minha fé, né, ela seja uma fé viva, uma fé acrescentada sempre, cada dia. Então nós podemos ter aqui muitas verdades
que são verdades rápidas que a gente pode mencionar aqui, para que possamos pôr em prática em nossas vidas espirituais, nossas vidas físicas também. Nós não podemos colocar dúvida diante do poder que Deus tem. Deus pode todas as coisas. O anjo Gabriel disse para Maria, porque para Deus nada é impossível. Então, quando a gente duvida de Deus, é claro, isso não significa que a gente está com uma ausência total de fé. Mas a luta é tão grande que a gente acha que Deus, né? Não é que Deus não vai poder fazer, mas a gente, né, como ser humano, fica duvidando. Mas isso não é falta totalmente de fé. E Deus compreende, não vai rejeitar a gente, né? E diante de uma luta intensa, a gente acha que a nossa fé não existe mais. Nada é difícil para Deus. Eu só vou mencionar aqui o texto, tá? Você depois, a senhora e o senhor leiam. Jeremias, capítulo 32, versículo 27, fala sobre isso. Que nada é impossível para Deus, nada é difícil para Deus. Como já mencionei, em Lucas, capítulo de número 1, versículo 37, é como se o evangelista estivesse usando aquele episódio com o anjo Gabriel em relação a Maria, como se estivesse reforçando o que Jeremias diz. Então, quando essas coisas acontecerem, as lutas em nossas vidas, querendo solapar, querendo enfraquecer, querendo até destruir nossa fé, a gente deve confessar a Deus as nossas fraquezas nesse sentido. Senhor, tem misericórdia de mim. Ajuda a minha incredulidade, né? A gente deve pedir ao Senhor para que Ele nos dê força nesse sentido. A gente deve declarar que a palavra de Deus tem poder, mesmo se a gente sentir. Está tão difícil. Eu dei esse exemplo hoje, porque eu não sei como eu vou resolver para poder sair daqui para o trabalho. Mas é como essa palavra de hoje, né? A minha fé, cadê? Então ajuda, assim, a minha incredulidade, porque eu tenho que chegar no meu trabalho. Eu sou uma pessoa que gosta de cumprir muito à risca dos meus compromissos. Essa palavra é para mim hoje também. Então a gente deve continuar confiando até ver a resposta. Conclusão para a senhora e para o senhor. Não sei qual é a luta que te cerca, se é doença, se é problema judicial, se é problema familiar, se é um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um irmão, uma irmã, se é no trabalho, não importa. O Senhor está dizendo, continue confiando em mim que eu posso resolver todas as coisas. Então, quando a dúvida bater no seu coração, não se afaste de Deus. Muito pelo contrário, aproxime-se dele e peça, Senhor, fortalece a minha fé, ajuda a minha incredulidade, tá? Porque a gente não é melhor do que Pedro, pode acontecer a mesma coisa. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé Gomes.